Mesopotâmia, a terra entre rios, fica entre os rios Eufrates e Tigre e já foi considerada o berço da cultura. Há mais de 2.500 anos, uma metrópole imensa se ergueu no coração dessa região, a Babilônia. O homem que a governou tornou a cidade uma das maravilhas do mundo e seu nome foi Nabucodonosor. As estruturas construídas pelo rei do Eufrates se tornaram mitos, como a imensa Torre de Babel, que encantaria várias gerações futuras. Hoje, restam somente cascalhos, mas arqueólogos modernos podem compreender o mundo perdido pelos fragmentos que restaram. A mais nova tecnologia preserva os sinais cuneiformes, a língua escrita mais antiga em milhares de tábuas, e os cientistas podem agora decifrá-las. As imagens podem trazer a cidade perdida de Babilônia de volta à vida, e com ela vem uma compreensão maior de Nabucodonosor e da cosmologia dos babilônios. Nabucodonosor. A redescoberta do mundo de Nabucodonosor começou há 100 anos no Líbano. O cônsul francês Henri Boillon explorou a região em volta de Al-Hermil em busca de antigos tesouros artísticos. Na época havia muitas expedições de administradores coloniais. O século XIX foi a época das grandes descobertas. Onde quer que fossem, pareciam fazer novas e importantes descobertas. A lendária cidade de Troia havia sido escavada. Hieróglifos egípcios puderam ser decifrados e num dia quente de outubro, Henri Boillon fez uma descoberta que mais tarde seria aclamada como uma sensação arqueológica. Boillon trabalhou na hipótese de que o vasto império da Babilônia se estendera até este ponto às margens do Mediterrâneo, e ele descobriu a prova. Numa parede de pedra, o retrato de um rei havia sido esculpido, dominando um leão com o braço. Segundo a inscrição, era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sob a fraca luz do dia, Henri Boillon conseguiu tirar uma foto formidável. Esta era a pintura mais antiga de Nabucodonosor que havia sido encontrada. O relevo em pedra desgastado pelo tempo une mitos e lendas antigas. O reino de Nabucodonosor se beneficiou da influência dos dois grandes rios, Eufrates e Tigre. Há mais de 2.500 anos antes de Nabucodonosor, as obras de arte eram criadas para testemunhar as conquistas culturais do período e transmitir uma imagem curiosa das pessoas daquela época. O povo sumério criou uma cultura inteiramente nova, anunciada por um desenvolvimento revolucionário. A invenção da escrita cuneiforme 3.000 anos antes de Cristo e o crescimento cultural que resultou da invenção de uma língua escrita atingiria seu auge no vasto império da Babilônia de Nabucodonosor. A nova tecnologia se espalhou da antiga Uruk por toda a Mesopotâmia, estendendo-se ao norte. Espalhou-se também para o Mediterrâneo pelo oeste e a esfera cultural da Palestina. O reino de Nabucodonosor se estendia até o Egito e Jerusalém, um autêntico império. Jerusalém, a cidade sagrada de Davi, lar ancestral de todos os judeus. Mas há 2.600 anos, ela não era a metrópole que é hoje. Protegida pelos muros da cidade, poucos milhares de judeus habitavam a pequena área em torno da montanha do templo. Nabucodonosor foi capaz de invadir o círculo de pedra e arrasar a cidade sagrada. Um relevo antigo descreve a batalha. Os
babilônios escalaram as paredes da cidade com a ajuda de torres fortificadas. Os defensores não foram capazes de combater a tecnologia militar superior. Os invasores possuíam armaduras de metal, catapultas de pedra e estratégias cuidadosamente planejadas. Os planos bem elaborados eram altamente eficientes, junto com as ondas devastadoras de flechas atiradas por milhares de arqueiros. Nabucodonosor usou seu poder militar para um bom propósito. Milhares de inimigos foram massacrados, enquanto que os sobreviventes foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra. Para os judeus foi uma catástrofe terrível, a ira de Deus. E Babilônia era vista como o odiado local do exílio, com Babel conhecida como o canteiro da depravação. Atualmente, os restos da Babilônia podem ser vistos no Iraque, mas no início do século XX, tudo o que podia ser visto da antiga metrópole eram alicerces e cascalho. Os prédios com apenas 20 anos são meras reconstruções. Mas esses edifícios criativos proporcionam algum conceito do esplendor e glória da antiga cidade que foi lar de 1 milhão de habitantes. As imensas paredes de cerâmica da Babilônia estão entre as 7 maravilhas do mundo antigo, mas dizem que há uma segunda maravilha do mundo a ser admirada na Babilônia. Os jardins suspensos da princesa Semíramis, suposta amante de Nabucodonosor. Apesar da verdade histórica por trás dessa figura também estar perdida nas lendas que cercam a cidade. O historiador grego Heródoto, que acredita-se ter visitado Babilônia 100 anos após a morte de Nabucodonosor, foi uma das muitas pessoas capturadas pelo governo. Heródoto maravilhou-se com as dimensões lendárias da Torre de Babel, apesar de apenas supor quanto às suas funções. Ao tentar descrever o local, ele deixava a imaginação correr solta ao entusiasmar-se com a cidade de ruas de 16 metros de largura, paredes com 25 metros de espessura e uma área urbana que se estendia por 96 quilômetros. E assim, a metrópole ao longo do rio Eufrates se tornou assunto de lendas fantásticas que eram passadas através de gerações, até que o arqueólogo alemão Robert Koldewey decidiu investigar a verdade do início do século XX. Quando Koldewey chegou ao provável local da antiga cidade da Babilônia, tudo o que podia ser visto eram pilhas de cascalho cobertas de areia do deserto. Mas Koldewey tinha certeza de que a lendária Babel estava enterrada lá. As escavações iniciais revelaram restos de imensas muralhas da cidade e confirmaram sua crença de que somente a cidade da Babilônia poderia ter proteções tão poderosas. Koldewey havia descoberto os restos das muralhas que Heródoto havia relatado com tanta admiração. E os babilônios haviam isolado as estruturas de cerâmica contra a umidade usando betume, uma conquista tecnológica incrível para a época. Koldewey estava obcecado com a ideia de escavar toda a lendária cidade. Por 18 anos, até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, ele escavou o local quase que ininterruptamente. Hoje, seus seguidores ainda trabalham com paz. As escavações que começaram no Iraque há 100 anos os levaram a uma viagem arqueológica de volta no tempo até o Império da Babilônia.
Em Sipar, a 50 quilômetros das escavações de Coldveig, a equipe havia descoberto uma nova sensação arqueológica. Uma biblioteca do período de Nabucodonosor. Entretanto, os arqueólogos não estão procurando obras de arte e nem metais preciosos, mas um tesouro muito mais valioso: tábuas entalhadas, escritas cuneiformes com milhares de anos, registrando as ideias e crenças dos babilônios na era de Nabucodonosor. Os arqueólogos desenterraram mais de 300 tábuas de argila, textos valiosos descrevendo rituais e costumes, mitos e política. A biblioteca de Sipar é literalmente um tesouro de conhecimento, mas antes, o conhecimento tem de ser decodificado. Decifrar um texto como esse é uma corrida contra o tempo, pois peritos em escrita cuneiforme, como o professor Sommerfeld, do Museu de Bagdá, observam as antigas tábuas de argila se deteriorarem diante de seus olhos. Apesar das tábuas de argila serem menos suscetíveis às devastações do tempo do que pergaminhos, assim que são desenterradas, as variações de temperatura e umidade costumam fazer com que a argila se desfaça em um período de tempo muito curto. E então, as histórias da vida na Babilônia se transformam em pó. As inscrições proporcionam relatos detalhados da vida no Império Babilônico. Entre os achados está o registro de um acontecimento que mergulhou o povo em medo e terror há 2.500 anos. Um eclipse da Lua. As tábuas de argila falam do dia em que a lua desapareceu e sacerdotes de toda a cidade tiveram que acender tochas. As pessoas rapidamente se reuniram nas ruas e usaram as roupas para se protegerem da visão enquanto orações e hinos tomavam toda a cidade. Os soldados do rei mergulhavam as mãos na argila escura e espalhavam em todo o rosto, cobrindo-se inteiramente. Somente assim poderia a lua, que os babilônios acreditavam ser um deus chamado Sin, ser acalmada. Aí então o deus estaria preparado para mostrar seu rosto à raça humana mais uma vez. Neste pequeno museu no Iraque, o professor Walter Sommerfeld e seus colegas estudam a coleção de tábuas de argila que estão repletas de descobertas sensacionais. As inscrições desgastadas são verdadeiros tesouros de exploração arqueológica, pois esclarecem um pouco sobre a civilização perdida da Babilônia. Esses povos, os sumérios, babilônios e assírios, eram escritores compulsivos. Eles mantinham um registro de tudo que podia ser preservado em texto, cartas, histórias da vida diária e também todo o conhecimento científico disponível na época. Literatura, mitologia, astrologia, tudo que sabemos sobre eles chegou até nós através das tábuas de argila. E até agora já descobrimos 1 milhão delas. Talvez na região em volta do Iraque possa haver mais 100 milhões enterradas no solo. E só uma pequena parte dos textos que já encontramos, cerca de 25%, foi decifrada. Com tantas tábuas de argila contendo tanta informação, não é de se espantar que arqueólogos queiram preservar o legado de Nabucodonosor com a ajuda da mais alta tecnologia. O conhecimento do Antigo Oriente pode agora ser preservado em tábuas de vidro para sempre. Usando um método chamado fotografia holográfica, um raio laser traça a inscrição na tábua de argila. Um sistema de espelhos permite que a imagem seja reproduzida em uma chapa fotográfica e fixada usando um processo especial de revelação. A tecnologia holográfica foi desenvolvida no Instituto de Física da Universidade de Münster. As tábuas de argila aparecem na chapa fotográfica em 3 dimensões para que os peritos possam estudar as características espaciais da escrita cuneiforme, um fator vital ao decifrar o texto.
A resolução da imagem do holograma é tão detalhada que até símbolos individuais dentro do texto podem ser examinados sob o microscópio sem danificar o original. E o holograma também pode ficar disponível na internet, e assim equipes de decodificação podem trabalhar simultaneamente no mundo inteiro. As tábuas com escrita cuneiforme contam histórias antiquíssimas. E agora, a sabedoria da antiga Babilônia pode ser apresentada nas telas de computador da atualidade. Entre elas estão relatos de antigos rituais de sacrifício que mostram quanto a vida cotidiana na Babilônia era dominada por fortes crenças religiosas. Os registros também provam que as histórias do orgulho ateu mostradas pelo povo de Babel, conforme relatado na Bíblia, nada eram além de propaganda hostil. No ritual de sacrifício, tudo era calculado no mínimo detalhe. O tipo de óleo com que os sacerdotes tinham de lavar as mãos e a posição exata que tinham de adotar ao examinar garras e dentes do animal a ser sacrificado. O sumo sacerdote tinha de colocar uma corrente feita de lã vermelha e pedras coloridas em volta do pescoço quando a lua aparecia. Só então, o corpo do animal podia ser aberto e o fígado retirado. A condição do órgão indicava se bons ou maus tempos aguardavam o império e o rei. Acreditavam que todo o futuro deles dependia de como o fígado do animal era interpretado. Era um sinal divino. Há 100 anos, Goldvey escreveu que a cultura antiga da Babilônia foi enterrada por um manto de areia movediça. E até hoje, peritos estimam que milhares de textos ainda estejam escondidos sob o solo da Babilônia. Goldvey escreveu: as ruínas lembram-me da maldição do profeta na Bíblia, e nunca mais Babilônia será habitada e ninguém mais lá viverá. A maldição bíblica realmente se concretizou, e Goldvey poderia ter imaginado que 100 anos depois, novos métodos seriam desenvolvidos para esclarecer o mistério da Babilônia, incluindo foguetes. O Soyuz russo carregou um satélite de vigilância até o espaço. Nos dias da Guerra Fria, a tecnologia foi empregada para espionar território inimigo, usando fotografias do espaço. Quando a nave voltou para a Terra, havia 150 fotos de satélite a bordo. Entre elas, havia uma de uma área de 32 graus ao norte e 44 graus a leste. Território iraquiano. Moscou, prospecto de Leningrado, 47, outrora quartel-general da inteligência militar soviética. Com o fim da Guerra Fria, as fotos de satélite que foram usadas para espionar inimigos agora estão disponíveis para fins de pesquisa. As antigas fotos de espionagem no espaço são de enorme importância à arqueologia aérea. Um perito pode obter informações valiosas a partir dessas imagens. Os contornos de estruturas que há muito caíram e estão enterradas bem no fundo do solo podem aparecer em fotos aéreas na forma de variações na vegetação e na cor. Essa tecnologia permitiu o estudo de uma pequena área captada pela câmera do satélite a 270 quilômetros de distância, a antiga Babilônia. Como o computador aumenta a imagem, a área inteira de uma cidade que há tempos havia desaparecido pode ser vista.
No topo à esquerda fica o moderno palácio de Saddam Hussein e à direita a região escavada por Koldvay. A imagem aérea mostra que apenas uma pequena área da antiga cidade foi estudada até agora pelos arqueólogos. Na verdade, a cidade de Nabucodonosor era mais extensa, como mostra esta foto de satélite. Era 60 vezes maior que a reconstrução que pode ser vista hoje. E do ar, um contorno pode ser visto claramente. A forma de um prédio que foi destinado a se tornar uma lenda, a Torre de Babel. Hoje, tudo o que pode ser visto é um fosso. A imagem aérea indica que a estrutura foi levantada sobre uma base quadrada. Então, todas as reconstruções feitas por pintores medievais eram simplesmente produtos da própria imaginação. A Torre de Babel não era uma torre redonda, mas uma estrutura quadrada erguida sobre plataformas, com provavelmente 100 metros de altura. A grande estrutura que encantava a imaginação das pessoas através dos tempos. A Torre de Babel, mais do que a própria cidade, se tornou símbolo da arrogância desenfreada que veio antes da queda. Heródoto, o pai da escrita histórica, deve ter visto a Torre de Babel quando metade dela ainda resistia, apesar do declínio da cidade ter começado logo depois que o filho de Nabucodonosor o sucedeu. Pelo menos em sua mente, Heródoto teria sido capaz de retratar a magnífica cena, com a procissão real começando a escalar a torre, subindo ao templo azul no topo, o templo de Marduk, deus da cidade. Heródoto relatou que subir ao templo de Marduk significava subir aos céus e às estrelas. E no topo, no setor mais alto do enorme templo, era onde Marduk morava. Heródoto deixou a imaginação correr solta e escreveu que, em uma cama dourada, jaz uma Babilônia virgem, consorte do Deus, e de tempos em tempos, o próprio Deus aparece. Marduk, o regente divino, o grande Deus da Babilônia, o Deus que sabe tudo, que vê tudo. A fantástica avaliação que Heródoto deu era uma mistura de imaginação e realidade, que nascera de repetidas histórias contadas na Babilônia ao afundar em ruína. Poucos restos do templo babilônio elevam-se hoje. São apenas cascalho. Mas em Borsippa, que pode ser vista da Babilônia, as ruínas gigantes de outra torre alcançam o céu. Que pode ser vista da Babilônia, as ruínas gigantes de outra torre alcançam o céu. Peritos acreditam que essas torres não eram apenas complexos de templos, mas também pontos de observação para os astrônomos babilônios estudarem os movimentos das estrelas. Mas Nabucodonosor e seus astrônomos não estavam apenas estudando ciências naturais enquanto contemplavam o céu. Eles consideravam os corpos celestiais como deuses e acreditavam que os movimentos de forças imortais no cosmo acima refletiam todos os aspectos da realidade, lá embaixo na Terra. Os astrônomos babilônios na era de Nabucodonosor usavam imensos complexos de templos como pontos de observação para estudar os movimentos das estrelas.
Mas eles não estavam apenas estudando ciências naturais, pois acreditavam que corpos celestiais eram deuses e que o comportamento das estrelas, Sol, Lua e dos 5 planetas conhecidos na época serviam para compreender o futuro da vida na Terra. Museu Alemão em Munique. No planetário, o sistema de projeção pode ser programado para mostrar como o céu à noite teria aparecido na Babilônia há 2.500 anos. No céu artificial do planetário, milhares de estrelas aparecem como teriam aparecido ao próprio Nabucodonosor. Toda noite, durante centenas de anos, os babilônios estudaram o céu à noite em busca de sinais, de ocorrências extraordinárias e de conexões. Estrelas em particular começaram a ser vistas como parte de famílias, como gêmeos, guardiões da porta do céu. Acreditava-se que Aquário ditava o curso de toda a água da Terra. Sagitário, metade homem, metade cavalo, foi um poderoso aliado nas guerras e em tempos de dificuldade. Havia Touro, o touro mitológico, que podia devastar cidades inteiras e era particularmente temido. Os babilônios inventaram a astrologia que conhecemos hoje. Eles dividiram os céus em 12 signos do zodíaco e registraram os movimentos das estrelas. Eles podem até ter dominado a construção dos telescópios, conforme sugerido por esta lente de quartzo polido. Os babilônios tinham um sofisticado entendimento de matemática, e tábuas de geometria provam que os cientistas já estavam familiarizados com o Teorema de Pitágoras. Esse teorema influenciou a arquitetura de uma das mais famosas estruturas da Babilônia, o Portal da Cidade Azul, dedicado à deusa Ishtar. Em seus telegramas a Berlim, Kohlberg elogiava a beleza única das cerâmicas, enquanto os tijolos esmaltados de azul eram embalados em caixas e transportados para Berlim, onde eram lavados e separados. A reconstrução do Portal de Ishtar começou na ilha do Museu de Berlim. Após 2.500 anos e uma viagem de 5.000 quilômetros, o grande portal da cidade de Nabucodonosor estava terminado, e com ele, muitas pinturas de animais em um estilo bastante típico da arte babilônica. As imagens de animais adorados pelos babilônios como companheiros dos deuses teriam enfeitado as paredes do caminho por onde passariam as procissões e guiado os visitantes ao centro da cidade. E que impressão irresistível as cerâmicas azuis devem ter deixado naqueles que entravam na cidade dos milagres vindo do calor do deserto. Os tijolos eram de azul esmaltado, mas como era possível uma técnica tão rara ter sido desenvolvida há 2.500 anos? Um químico, Stephen Fitz, submeteu fragmentos da cerâmica da Babilônia à análise do espectro e resolveu o mistério. Junto com o especialista em cerâmica Andreas Fritzsche, ele descobriu o processo técnico complexo utilizado. O passo inicial era muito importante, pois uma mistura precisa de areia e carbonato de sódio derivado de cinza vegetal tinha de ser obtida. A mistura era queimada para criar um tipo de vidro que era então usado como base para o esmalte. Hoje, uma estufa controlada por computador é usada para atingir a temperatura exata de 950 graus centígrados necessária. Como os babilônios mediam e mantinham essa temperatura constante, permanece um mistério. O vidro era então moído até formar um pó fino, necessário para o próximo estágio do procedimento. Quantidades minúsculas de cobalto e óxido de cobre eram acrescentadas ao pó. A combinação dos produtos químicos produzia distinta coloração azul brilhante, mas como os antigos babilônios mediram quantidades extremamente precisas dos minerais?
Os cientistas de hoje só podem atingir o resultado desejado usando balanças farmacêuticas que têm a precisão em miligramas. O Dr. Stephen Fitz acrescentou então água destilada para transformar o pó em líquido cremoso, que é o esmalte final. O que os babilônios conquistaram ao construir e decorar os prédios foi uma proeza tecnológica tremenda, e isso se aplica também ao esmalte que eles usaram. Não foi apenas o fato de terem produzido este esmalte. Deve-se também lembrar que muitos dos ingredientes não eram facilmente disponíveis naquela época. Uma grande parte tinha de ser importada de países que ficavam do outro lado da Terra. Em termos contemporâneos, o que eles realizaram foi realmente grandioso. O esmalte era então pintado no tijolo. Finalmente, o objeto era queimado novamente, dessa vez por 12 horas a uma temperatura constante de mais de 1000 graus centígrados. Os babilônios eram mestres nesse processo de esmaltar tijolo, e em escala imensa. Só o portal de Ishtar foi coberto com mais de 20.000 tijolos. Isso deu a ele um azul brilhante, reflexo do céu acima. A estrada antes e depois do portal era a estrada dos deuses, o caminho da procissão onde o grande festival do Ano Novo era celebrado. Sabe-se disso devido às inscrições estampadas nos tijolos que leem para os deuses Marduk e Nabu. Eu cimento o interior da estrada com asfalto e tijolos queimados. E sobre eles eu coloco uma camada grossa de pó esmaltado. Que os deuses fiquem satisfeitos ao andarem por este caminho. Nabucodonosor estampou essa mensagem em milhares dos tijolos usados. A Torre de Babel, o portal de Ishtar e o caminho da procissão eram trabalhos de devoção aos deuses. Eram orações do povo imortalizadas em pedras. E a colocação de cada alicerce era também um ritual preciso. Todas as comidas que forneciam sustento para a vida, óleo, leite, cerveja e tâmaras, tinham um profundo significado religioso quando reis e sacerdotes preparavam o solo para um prédio sob o olhar dos deuses. As antigas tábuas de argila mencionavam os complexos rituais e os descreviam em detalhes. Creme, mel e cerveja tinham de ser colocados sobre o primeiro alicerce como uma oferenda valiosa para os deuses. Estatuetas de argila queimada, enviadas dos deuses, eram colocadas na pedra sagrada, cada uma delas segurando uma lança de metal na mão como símbolo do poder divino. Um carneiro era preparado, a boca lavada com extrato de zimbro para encorajar os deuses a olharem favoravelmente para a oferenda. Farinha branca purificada, a fruta sagrada do solo, era jogada sobre as estatuetas. Isso assegurava que crescimento e prosperidade cercariam o prédio a ser construído. Então as estatuetas eram enterradas no solo, o lugar que logo suportaria o peso da nova estrutura. Muito depois do prédio ter caído, as estatuetas usadas na cerimônia sobrevivem até os dias de hoje. Heródoto também escreveu sobre certos rituais, mas o historiador grego aparentemente não compreendeu seu significado. Apesar de ter sido há muito tempo, a cultura mágica da Babilônia havia desmoronado em ruínas muitos anos antes de ele viajar para a cidade. O
que restou, entretanto, foi uma profunda admiração pelas construções que ainda estavam de pé, tais como os muros da cidade. Heródoto deve ter caído na maldição deles, pois os peritos agora acreditam que as medidas que ele forneceu estavam bastante exageradas. Os cientistas adotaram novos métodos para testar tais teorias. Nesse laboratório, a sétima maravilha do mundo é recriada: as muralhas da Babilônia, em uma escala de 1 para 100. Cortadores a laser tornam possível perfurar buracos 1000 por vez e traçar com precisão o contorno da superfície dos muros dos tijolos e cerâmica unindo-os. Nunca antes a Babilônia foi recriada com a ajuda de tecnologia tão moderna. Mas esse trabalho pioneiro não está sendo feito apenas para produzir um modelo de decoração. É um exemplo de arqueologia experimental, e o modelo resultante mostra imediatamente que os dados fornecidos por Heródoto não estavam corretos. Quando as proporções que ele forneceu são empregadas na construção do modelo, o número de parapeitos, por exemplo, não bate com o comprimento de cada parede. As muralhas da cidade não se estendiam por 96 quilômetros, como Heródoto disse, mas por cerca de apenas 19, exceto pelas estruturas maiores, as casas de tijolos da metrópole tinham apenas 1 ou 2 andares. A experiência com o modelo ilustra que as ruas seguiam uma planta horizontal que atravessava as casas quase em ângulos retos. Babilônia foi construída como uma fortaleza gigante. Havia uma parede dupla de 12 metros de altura cercando toda a área urbana. O professor Frommer e o fabricante de maquetes Bernd Kammermeier estão convencidos de que, com a tecnologia militar disponível na época, a cidade teria sido invencível. Os babilônios e suas casas modestas teriam tido uma sensação de absoluta segurança e um forte sentimento de orgulho pela cidade. A câmera mostra a sensação de admiração que os habitantes da antiga cidade deviam ter pelo ambiente que dominava a vida cotidiana deles. Há 2.500 anos, não havia nada no mundo comparável a esta imagem. Na época, Roma ainda era uma aldeia de cabanas de argila. Constantinopla não existia. E somente 2.000 anos depois, a primeira casa seria construída em Nova York. Nabucodonosor orgulhosamente declarou: "O que nenhum outro rei fez, eu alcancei." O professor Walter Sommerfeld, da Universidade de Marburg, especula como as pessoas que viviam nessa metrópole celebravam os festivais religiosos. Você tem de imaginar um festival com uma estátua extremamente impressionante de um deus em posição central. Era enorme, com cores vivas e tinha decorações de cerimonial. O rei estava lá, junto com os sumos sacerdotes. Havia cantorias sob a luz de tochas acesas. Algo parecido a um tipo de sentimento religioso ainda é encontrado na Índia. Não podemos mais participar dos festivais babilônicos, mas pelo menos há muitos paralelos na Índia, paralelos que nos permitem capturar alguma coisa da atmosfera daquela época. O grande caminho da procissão na Babilônia pode ter sido assim. Há paralelos consideráveis entre os festivais religiosos celebrados a cada ano pelo povo de Puri, na Índia Oriental, e o grande festival de Ano Novo de Nabucodonosor, uma antiga tradição religiosa que talvez tenha se espalhado da Babilônia para a Índia ou vice-versa.
A comparação das celebrações na Índia com relatos escritos em antigas tábuas de argila é certamente impressionante. Como no festival de Ano Novo da antiga Babilônia, as antigas estátuas dos deuses são trazidas do templo em Puri envoltas em trajes cerimoniosos e colocadas em um carro sagrado. O rei de Puri tem sido comparado a uma reencarnação de Nabucodonosor. Como na época de Nabucodonosor, o rei tem de seguir os costumes, pois são as leis dos deuses. Assim como Nabucodonosor fizera, ele tem de limpar o carro em um ritual. Esta cerimônia religiosa serve para tornar legítima sua lei e para renovar a ligação entre rei, Deus e o povo. Toda a população é envolvida no eufórico ritual. Finalmente, todos se reúnem para puxar a estátua dos deuses pelas ruas com cordas imensas. A religião aqui não é um conceito abstrato, mas algo que está vivo e é venerado todos os dias. O alvoroço febril da rota da caravana em Puri é um retrato moderno dos rituais antigos de 2.500 anos atrás na Babilônia. Mesopotâmia, a terra entre rios, fica entre os rios Eufrates e Tigre e já foi considerada o berço da cultura. Há mais de 2.500 anos, uma metrópole imensa se ergueu no coração dessa região, a Babilônia. O homem que a governou tornou a cidade uma das maravilhas do mundo e seu nome foi Nabucodonosor. As estruturas construídas pelo rei do Eufrates se tornaram mitos, como a imensa Torre de Babel, que encantaria várias gerações futuras. Hoje, restam somente cascalhos, mas arqueólogos modernos podem compreender o mundo perdido pelos fragmentos que restaram. A mais nova tecnologia preserva os sinais cuneiformes, a língua escrita mais antiga em milhares de tábuas, e os cientistas podem agora decifrá-las. As imagens podem trazer a cidade perdida de Babilônia de volta à vida, e com ela vem uma compreensão maior de Nabucodonosor e da cosmologia dos babilônios. Nabucodonosor. A redescoberta do mundo de Nabucodonosor começou há 100 anos no Líbano. O cônsul francês Henri Boillon explorou a região em volta de Al-Hirmil em busca de antigos tesouros artísticos. Na época havia muitas expedições de administradores coloniais. O século XIX foi a época das grandes descobertas. Onde quer que fossem, pareciam fazer novas e importantes descobertas. A lendária cidade de Troia havia sido escavada. E hieróglifos egípcios puderam ser decifrados, e num dia quente de outubro, Henri Boillon fez uma descoberta que mais tarde seria aclamada como uma sensação arqueológica. Boillon trabalhou na hipótese de que o vasto império da Babilônia se estendera até este ponto às margens do Mediterrâneo, e ele descobriu a prova. Numa parede de pedra, o retrato de um rei havia sido esculpido. Mas há 2.600 anos, ela não era a metrópole que é hoje. Protegida pelos muros da cidade, poucos milhares de judeus habitavam a pequena área em torno da montanha do templo. Nabucodonosor foi capaz de invadir o círculo de pedra e arrasar a cidade sagrada. Um relevo antigo descreve a batalha. Os babilônios escalaram as paredes da cidade com a ajuda de torres fortificadas.
Os defensores não foram capazes de combater a tecnologia militar superior. Os invasores possuíam armaduras de metal, catapultas de pedra e estratégias cuidadosamente planejadas. Os planos bem elaborados eram altamente eficientes, junto com as ondas devastadoras de flechas atiradas por milhares de arqueiros. Nabucodonosor usou seu poder militar para um bom propósito. Milhares de inimigos foram massacrados enquanto que os sobreviventes foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra. Para os judeus foi uma catástrofe terrível, a ira de terror de Nabucodonosor e da cosmologia dos babilônios. Nabucodonosor. A redescoberta do mundo de Nabucodonosor começou há 100 anos no Líbano. O cônsul francês Henri Poignon explorou a região em volta de Al-Hermel em busca de antigos tesouros artísticos. Na época havia muitas expedições de administradores coloniais. O século XIX foi a época das grandes descobertas. Onde quer que fossem, pareciam fazer novas e importantes descobertas. A lendária cidade de Troia havia sido escavada. Hieróglifos egípcios puderam ser decifrados e num dia quente de outubro, Henri Poignon fez uma descoberta que mais tarde seria aclamada como uma sensação arqueológica. Poignon trabalhou na hipótese de que o vasto império da Babilônia se estendera até este ponto às margens do Mediterrâneo, e ele descobriu a prova. Numa parede de pedra, o retrato de um rei havia sido esculpido, dominando um leão com o braço. Segundo a inscrição, era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sob a fraca luz do dia, Henri Poignon conseguiu tirar uma foto formidável. Esta era a pintura mais antiga de Nabucodonosor que havia sido encontrada. O relevo em pedra desgastado pelo tempo une mitos e lendas antigas. O reino de Nabucodonosor se beneficiou da influência dos dois grandes rios, Eufrates e Tigre. Há mais de 2.500 anos antes de Nabucodonosor, as obras de arte eram criadas para testemunhar as conquistas culturais do período e transmitir uma imagem curiosa das pessoas daquela época. Mesopotâmia, a terra entre rios. Fica entre os rios Eufrates e Tigre, e já foi considerada o berço da cultura. Há mais de 2.500 anos, uma metrópole imensa se ergueu no coração dessa região, a Babilônia. O homem que a governou tornou a cidade uma das maravilhas do mundo, e seu nome foi Nabucodonosor. As estruturas construídas pelo rei do Eufrates se tornaram mitos, como a imensa Torre de Babel, que encantaria várias gerações futuras. Hoje, restam somente cascalhos, mas arqueólogos modernos podem compreender o mundo perdido pelos fragmentos que restaram. A mais nova tecnologia preserva os sinais cuneiformes, a língua escrita mais antiga em milhares de tábuas, e os cientistas podem agora decifrá-las. As imagens podem trazer a cidade perdida de Babilônia de volta à vida, e com ela vem uma compreensão maior. O povo sumério criou uma cultura inteiramente nova, anunciada por um desenvolvimento revolucionário. A invenção da escrita cuneiforme 3.000 anos antes de Cristo e o crescimento cultural que resultou da invenção de uma língua escrita atingiria seu auge no vasto império da Babilônia de Nabucodonosor. A nova tecnologia se espalhou da antiga Uruk por toda a Mesopotâmia, estendendo-se ao norte. Espalhou-se também para o Mediterrâneo pelo oeste e a esfera cultural da Palestina.
O reino de Nabucodonosor se estendia até o Egito e Jerusalém, um autêntico império. Jerusalém, a cidade sagrada de Davi, lar ancestral de todos os judeus.